nesse momento. E olha, agora 2h49 pelo horário de Brasília, vamos entender melhor esses números do mercado financeiro nesse momento. Converso com especialista em investimentos e sócio da GT Capital, Josias Bento, já aqui com a gente. Josias, obrigada por conversar com a gente. Aqui se explica essa alta histórica do Ibovespa de hoje, a máxima histórica intradiária, atingindo mais de 166 mil pontos, hein? Boa tarde, bem-vindo por aqui. Olá, Paula, muito boa tarde a toda a nossa audiência. E o Ibovespa, né, batendo ali a sua máxima diária intraday, né, depois de um revés, a gente começou o dia um pouco mais para baixo, principalmente com tensões geopolíticas, e aí, vindo de um feriado americano também, ficou com um pouco menos de liquidez, né, a nossa bolsa. Mas ele deu essa virada, a gente está vendo que muito pelo suporte dos bancos, né, os bancos eles estão puxando a fila hoje no Ibovespa, e quando a gente tem principalmente Petro e Vale no campo positivo ou neutro, o índice tem uma força, então isso tudo colaborou e está colaborando, né, para o Ibovespa estar aí ultrapassando os 166 mil pontos. Visão ali, estimativa para as próximas horas e próximos dias também, Josias? As estimativas são positivas no cenário que o dólar também está subindo, tá? Então, quando o dólar está subindo e o Bovespa também está, a gente costuma falar no mercado que um dos dois está mentindo, né? E a gente vai ver qual vai ser a correção entre eles. E a princípio essa correção ela vem do dólar, porque o dólar está subindo muito em relação a Estados Unidos e União Europeia. Então o risco ficou um pouco maior e o dólar começou a ficar um pouco mais apreciado. A gente acredita que nos próximos dias ali o dólar volta a recuar e o Ibovespa tem uma chance muito grande de continuar subindo também. E qual que é essa explicação para vocês da alta do dólar e do euro hoje também? É sobre a tensão, né, tanto entre Estados Unidos e União Europeia. Então, a parte Estados Unidos, União Europeia, Groenlândia ali, faz com que essas moedas elas fiquem um pouco mais estressadas no dia de hoje. E aí o investidor ele vai buscando mais esse tipo de moeda, então fez com que elas tivessem essa alta praticamente nesse dia, não dá para dizer nesses 2 dias, porque ontem a gente não teve uma alta tão forte assim. É uma briga entre os presidentes, né, americano e francês, que toma outros caminhos, inclusive. O presidente americano Donald Trump dizendo que vai aumentar ainda mais as tarifas ali sobre a França e sobre outros países da Europa. Macron entrando, inclusive, nesse acordo Mercosul e União Europeia, meio a contragosto, mas por conta ali de algumas ameaças de Donald Trump. Macron que chegou a participar hoje de um evento, usando óculos, dizendo... fazendo ali críticas ao presidente americano, Trump expondo trocas de mensagens dos dois, ou seja, tá acirrada essa disputa e a gente sabe que são duas grandes potências. Momento perigoso politicamente, principalmente para Macron. A gente tem eleições, mas para Trump também não está um mar de rosas, não. Porque se a economia vai mal, ele sabe que ele não se elege novamente, porque o governo vai mal também. Inclusive, o presidente francês, Emmanuel Macron, falou um pouquinho sobre essa relação dos dois, depois de óculos escuros, como eu falei, né? Ele disse que é uma condição ocular, mas todo mundo entendeu ali como críticas ao presidente americano Donald Trump. Vamos ver o que ele disse no Fórum Econômico Mundial de Davos, porque daí quero repercutir com você também, Josias, e também saber da repercussão no mercado financeiro. Vamos ver o que ele disse. Not to totally forget what we learned from the Second World War and remain committed to cooperation. And this is also because of those principles that we have decided to join the mutual exercise in Greenland without threatening anyone, but just supporting an ally and another European country, Denmark. Facing this order and this new situation, this year France holds the G7 presidency with a clear ambition to restore the G7 as a forum for frank dialogue among major economies and for collective and cooperative solutions. Trade wars, protectionist escalation, races towards overproduction will only produce losers. This is why addressing global economic imbalances is our key priority. And if we look at the situation, the current imbalances are due to some key phenomena, and we all have to deliver our own agenda.
This includes American overconsumption, Chinese underconsumption and overinvestment, and European underinvestment and lack of competitiveness. Inclusive, há pouco, a informação que a gente tem é que o Parlamento Europeu voltou atrás, suspendeu a ratificação do acordo comercial entre União Europeia e Estados Unidos, mais uma vez uma resposta às ameaças de Donald Trump de, mais uma vez, impor tarifas ainda mais altas a alguns países da Europa. A confirmação foi dada pela presidente do grupo dos socialistas e democratas no próprio Parlamento Europeu, que disse, inclusive, aos jornalistas que tem um acordo entre a maioria dos grupos políticos para congelar o acordo celebrado no dia 21 de agosto do ano passado. O quanto que tudo isso, Josias, acaba impactando, porque quando a gente está falando de Estados Unidos e está falando de União Europeia, a gente está falando de economia mundial. Não tem como não ficar temeroso. O quanto esse momento pode impactar no mercado financeiro de todo mundo e respingar para a gente aqui também, hein? É um momento bem turbulento, né, na verdade, né? O mercado europeu, principalmente, ele vem passando por alguns problemas, principalmente em relação à parte de endividamento, e o Macron trouxe isso na sua fala, né, sobre o grande investimento nos Estados Unidos, os subinvestimentos na China, né, e essa população produzindo bastante, e aí a gente olha para a parte europeia, a gente vê uma França com uma dívida PIB cada vez maior, né? O Macron ali também sofrendo alguns problemas com os próprios agricultores, enfim, é uma economia que era muito pujante e hoje ela já não está tanto assim. Então ele precisa de aliados, precisa de conversas e de diálogos, né? E não é o que o Donald Trump quer. Né? Não é essa fala dele, ele quer simplesmente ter domínio e ser o país, ser aquela união não fizer o que ele realmente está na pauta, né, ele vai ali impor tarifas, né? Ele até comentou, o Macron comentou que seria talvez uma parte de chantagem ali em relação aos outros países, se não fizer o que ele quer, ele simplesmente vai impor tarifas. Só que ele esqueceu, o Donald Trump, né, que a União Europeia é um lugar onde tem aproximadamente mais de 400 milhões de pessoas, é um mercado muito forte no mundo todo, tem alguns países e tem rotas marítimas ali também, então ele precisa ter isso como aliado. E uma das coisas que ele quer é a parte da Groenlândia. Não vai ser fácil, eu acredito que ele não vai conseguir. Então, ele ainda tendo essa rixa com a União Europeia, não tendo um diálogo maior com a China, vai ficar cada vez pior, né? Essa disputa geopolítica. Então, os governos precisam se entenderem e cada um cuidar praticamente do seu quadrado, porque quando um começa a olhar para o quadrado do outro, interferir em relação às suas rotinas, em relação a tudo que tem de propriedade dentro de um país, vai ficando mais difícil. E o mercado financeiro, ele não gosta nada disso. O mercado, ele não gosta de indecisões, ele gosta de ter certezas, porque nessas indecisões, a gente viu hoje pela manhã, o VIX, né, que é o índice do medo ali, subindo em torno de 7%. Isso já é um sinal, né, um pouco temerário, mas é um sinal de conflito, é um sinal de tensão. Então, esse sinal de tensão o mercado repercute muito mal, porque normalmente as bolsas caem, enfim, fica um pouco mais caro o mercado. Para nós, Brasil, a gente está num momento de bolsa um pouco mais alta, um momento que o nosso juros está muito alto e tende a cair. Se acontecer qualquer cenário geopolítico de tensão e que possa impactar principalmente a relação dólar-Brasil, dólar-real, esses juros de 15% que tende a cair ali em março, pode ser que o Banco Central segure mais, porque um dólar para cima é sinal de inflação também para cima. Então, ainda mais nós aqui, Paula, em 2026, que é um ano eleitoral, que já é um ano de maior tensão, já é um ano com maior volatilidade. Se o cenário macro internacional não nos ajudar, não adianta a gente fazer o nosso dever de casa, que vai ficar um pouco pior ainda para nós, para 2026. Tá certo, Josias. A gente tem que ficar de olho no mundo, mas realmente essa tensão entre União Europeia e Estados Unidos não é nada boa para a economia mundial, né? E vamos ver como é que pode acabar batendo também aqui no nosso acordo União Europeia e Mercosul. Josias, obrigada por ter conversado aqui com a gente. Boa tarde, até a próxima.